5 minutos, noite de sexta-feira, 19 de dezembro do ano de 2025. Estamos chegando para o tempo das apresentações de comunicações da palavra. É do seu, do meu, do nosso. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo e o nosso lema. Vem conosco e te faremos bem. Vem para o tempo das de comunicações da palavra, você também. Amém, amém. Deixa eu parar aqui o nosso aparelho. O hino 27 do cantor cristão traz o título Natal. E Natal significa nascimento. Na verdade, você não encontra na menção bíblica a palavra Natal, mas falando do nascimento. Boa noite aí para Ribeirão Preto, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Hoje nós iremos tratar ainda, falando de mistérios do Natal, misteriosos personagens e também o mistério da genealogia. Deixa eu fechar aqui para ir onde eu tenho que chegar. O mistério da genealogia. Nós vamos ler a genealogia, a linhagem genealógica que refere sobre a descendência de Jesus. Isso é fundamental, é de relevância, importância, tanto é que nós temos esse registro introduzindo o Evangelho de Mateus. Ele começa realmente com a linha genealógica de Jesus. E nós vamos ler pelo menos os 17 versículos de Mateus. Nós estamos chegando a 19h59, 20 horas nós vamos para a leitura, e vou falar então do mistério da genealogia, como também de misteriosos personagens que aparecem, esses personagens que aparecem na genealogia de Jesus, que dá a impressão, por considerações tais, que não eram tais pessoas para estar na genealogia de Jesus, no entanto, essas pessoas estão. Muito bem, apenas a questão de uma fraçãozinha de tempo, e já vamos estar chegando às 20 horas. O hino 27, se você perdeu o início nosso, depois você pode rever o vídeo, e aí você tem lá, hoje foi cantado, tá? O hino 27, eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao novo rei.
paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei. Chegamos a 20 horas. Mateus capítulo 1. Eu sei que você não gosta de ler genealogia, mas aqui em Mateus nós vamos ler, porque o nosso assunto tem a ver com a genealogia de Jesus. Tem mistério aí. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Está correto? Sim. Esse é o filho da promessa. Porque se você for analisar, Abraão gerou Ismael, gerou Midian, teve vários filhos. Vários e vários filhos. Mas quem é que entra para a genealogia? Isaque. Isso é por Deus. Isso vem de Deus. Isaque gerou a Jacó. Só Jacó? Não. Gerou também Esaú. Mas Jacó entrou. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Jacó só gerou Judá, mas esse foi escolhido para entrar na genealogia. Judá. Tá? Não foi Rúben, não foi Simeão, foi Judá e a seus irmãos. E Judá gerou. Aí começa, né? Aqui começa. E Judá gerou de Tamar. Aqui começa. Tem mistério. Aqui tem mistério. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zará. São gêmeos. Pérez e Zará são gêmeos. Agora, quem que era Tamar? Aí é interessante quando você sabe quem que era Tamar. E Pérez gerou Esrom. E Esrom gerou Arão. E Arão gerou Abinadab. Abinadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe. Aí, outra personagem, a Boaz. E Boaz gerou de Ruth, outra personagem, Ruth, a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Peraí. Quem foi a mãe desse rapaz? É interessante. Mistérios do nascimento, mistérios do Natal. Daqui foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Agora segue o curso, sem surpresa. E Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, um outro Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mistério da genealogia. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. É uma leitura estranha e cansativa, mas é assim que começa o Evangelho de Mateus. Começa com uma genealogia. E a lista vai longe, até chegar ao nome
de Jesus. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. É dito que ninguém lê genealogias, a não ser, claro, se for da própria pessoa. Quem sabe ela descobre se não tem um ancestral rico, famoso. Mas alguém disse que é bobagem, porque teríamos mais chances de descobrir que somos parentes de algum bandido do que de um duque ou de um conde. A genealogia de Jesus, porém, é repleta de realeza. Ele não era apenas mais um dos descendentes do patriarca Abraão. Cumprindo a promessa divina, a linhagem de Jesus continha reis de Israel e de Judá. Está aqui, tem, aparece aqui os reis, está cheio de rei aqui. Não é? Davi, Salomão, Roboão, está cheio de rei aqui, ó. O rei Abias, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Jorão, o rei Uzias, está cheio de reis. Você percebeu a menção da linhagem real? Está aqui a linhagem real. A essa linhagem de reis, tanto de Judá quanto os reis de Israel. Deus prometeu que Davi teria um filho que reinaria para sempre. Essa promessa cumpre-se em Jesus. E este ponto é esse o ponto de vista do Evangelho, mostrando essa linhagem genealógica de realeza do Senhor Jesus. Natal é tempo de curvar-se diante de um menino que reinará sobre todos os reis da terra. Ele vem de uma linhagem real. De uma linhagem real. Ele não é simplesmente o filho de Davi, mas também é o filho de Deus. Governantes deste mundo tentaram obstruir o seu caminho, mas não puderam e não poderão frustrar o governo do Rei de todos os reis, o Senhor Jesus. Ele é o governo do Rei de todos os governantes, de todos os reis. Há um mistério nessa genealogia que deixou de ser mistério, porque tudo dantes por Deus fora mostrado, revelado, profetizado, e a seu tempo se cumpriu. Mas vamos olhar um pouquinho para personagens misteriosos na genealogia de Jesus. Tem o nome de 4 mulheres. 3, os nomes aparecem, um fica subentendido. Mas nenhuma delas é o tipo de mulher que esperaríamos encontrar na ascendência do Messias. Na verdade, muitos, a qualquer custo, esconderiam seus nomes. Tamar era cananeia, viúva e sem filhos, e suas ações seriam consideradas escandalosas até mesmo nos dias de hoje. Sua história parece infame e vergonhosa, mas essa não é toda a verdade. Judá, seu sogro, foi quem a desgraçou. A atitude de Tamar, enfim, foi uma tentativa desesperada de garantir um futuro na família de Israel através da geração de um filho. E por isso que Judá diz, quando você lê a história,
quando Judá fica sabendo que a sua nora estava prometida em casamento para o filho mais novo, e Judá não cumpriu esse prometido, e até uma situação em que ele indo à cidade onde estava Tamar, se disfarçou e teve um momento com Judá. E ela ficou grávida. Mas ela tinha penhores, ela sabia de quem era o pai, ela tinha penhores de Judá. Você vai ler a história, lendo a história, você tem essa compreensão. E Judá, quando fica sabendo de que ela mostra os penhores, né, o cajado e tudo mais que ela tinha em mãos, ele vai dizer, ela é mais justa do que eu, quando reconhece que ele mesmo era o pai das crianças. E ela teve filhos gêmeos. Agora, há de se observar, e é evidente, que a graça de Deus é tão grandiosa que pode transformar uma história sórdida com essa em parte do plano de redenção. Tamar e Judá não são os únicos com um passado reprovável. Alguns de nós podemos ter agido de maneira imoral, os motivos nobres de Tamar. Mas a boa notícia que nós temos é que Deus continua a colocar pessoas com passados vergonhosos na sua árvore familiar. O Natal nos lembra que a genealogia de Jesus está sendo contada e inclui todos aqueles que depositam nele a sua confiança. Natal é fazer parte da família de Jesus. Seja lá qual o seu histórico, a sua vida, nós não somos melhores do que Tamar, do que outros personagens que nós vamos analisar. Nós somos miseráveis pecadores que pecamos perante o Deus que é santo, santo, santo. E como é maravilhoso ter a oportunidade de receber dele não apenas o perdão por confessarmos, mas também a restauração. A restauração. Quem imaginaria encontrar Tamar na genealogia? E olha que eu nem vou falar hoje à noite sobre Raabe. Está aqui Raabe. A estrangeira moabita, Ruth, também está aqui na lista. A obra de Deus, o amor de Deus, envolveu a missão de Jesus de vir buscar e salvar o que se havia perdido. O homem se apegou desesperadamente na religião, no ato de tentar religar-se a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que ninguém busca Deus. Todos se extraviaram, não há ninguém que busca Deus, não há ninguém que faça o bem. E Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a boa notícia é que, vindo a plenitude dos tempos, Deus, veja bem, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. A nossa vida, nosso viver, em mim não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo fazer o bem que quero, acabo fazendo o mal que não quero. Porque nós temos uma natureza
pecaminosa. E precisamos da obra de Deus, desse Jesus, que é Salvador, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E como é maravilhoso quando entendemos essa missão e o foco tão contundente, tão decisivo, quando falamos da vinda do Salvador, da forma como Jesus se encarnou. O foco está na encarnação, a forma como ele se encarnou, identificando-se com o ser humano, embora fosse sem pecado. Perfeito, porque o cordeiro, para o sacrifício, tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito, perfeito. E ele foi introduzido e foi destacado por João. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, que vai levar homens e mulheres, crendo nele, ter a vida eterna. Não sei se você já observou, já pensou, meditou, mas há um pecado específico, responsável para que milhões de pessoas vão para a eternidade no inferno. É o pecado da incredulidade. É esse pecado que o Espírito Santo vem convencer, porque não creem em Jesus. Há uma imensa dificuldade para pessoas crerem em Deus e em Jesus, conforme João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Muitos mencionam o nome de Jesus, mas Maria, é Jesus e Maria, é Jesus e Aparecida, é Jesus e não sei mais o quê. O nome daquele que salva, liberta e transforma não mudou, é Jesus. O único e todo suficiente Salvador. E se alguma coisa passamos a ser e a ter, é mérito dele. Agora entenda bem. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora Deus nos preparou para as boas obras. E Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não minam nem roubam. Então, todo investimento na sua vida agora pode ser um investimento ajuntando tesouros no céu. Haverá galardões, recompensas. Então, é muito importante, como eu e você estamos nos entregando para o agir de Deus em nossas vidas nos dias em que nós estamos vivendo. Há um curso da nossa história sendo desenvolvido perante o agir de Deus. Então, entregue-se, creia, tenha em Jesus Cristo aquele que você pela fé está seguindo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Há um seguir. Depois dessa vida, meu amado, há uma eternidade. O tempo está se tornando cada vez mais escasso. A realidade da consumação dos séculos é uma realidade muito real nos dias em que nós estamos vivendo. Muito real. Cristo está voltando. Do primeiro advento ao segundo. Eu não sei sobre você, não sei sobre a sua genealogia, não sei quem é você, mas você está na genealogia dos salvos? O seu nome está escrito no livro da vida?
Você conhece o Cordeiro de Deus como seu único e todo suficiente Salvador? Pense nisso. 20h20. Eu vou agora para a oração. Mas nada me impede da gente colocar aqui aquele som que nós estávamos ouvindo no começo. Eu só preciso achar. Achei. Tá aqui. Não, mas não é esse aqui. Eu tenho que achar aquele outro lá, hein? Ah, acabei de encontrá-lo. Tá aqui. Acabei de encontrá-lo. Eu preciso só pular um. Ah, tá aqui. Pulei. Busco o som. Então, nós vamos orar nesse momento, ao som desse maravilhoso hino, tá? Amanhã é sábado, domingo eu tenho transmissão, tá? Mistério do Amor Divino, às 19h30 no domingo, a nossa celebração. Vamos estar num local diferente domingo, tá? Já é surpresa para você. Vamos estar num local diferente no domingo. E na segunda, nós temos Mistério do Natal, segunda, terça, quarta é a véspera, não é? Só na quinta que eu não sei o que vai acontecer de fato. Quinta seria então nascimento. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, perante o Senhor, expresso a minha gratidão nessa noite, pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela maneira tão real que podemos ter do Senhor em nossas vidas. Deus, somos miseráveis pecadores perante o Senhor. Ó Pai bendito, nada somos. Ó Deus, lendo a genealogia de Jesus e esses nomes dessas pessoas que vieram de uma vida que tinham tudo para continuarem excluídos, mas tiveram suas vidas transformadas pelo agir e o poder do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos muitos pecados. Só o Senhor pode transformar a nossa vida. Só Cristo pode mudar o nosso viver. Nem a religião, nem a religiosidade, nem boas obras, ou quaisquer outras situações. Só Jesus pode mudar o nosso viver. Só Jesus pode transformar a nossa vida de uma situação tão deplorável, tão terrível, para uma obra de transformação. Só Jesus. Cremos na autoridade e no poder do bendito e eterno Salvador. No nome de Jesus, oramos pelas apresentações de comunicações da palavra. Estamos orando, Deus, no nome de Jesus, por amados que padecem fisicamente. Dentre os nossos amados, a missionária Angélica. Cremos a importância de estarmos suplicando, clamando perante o trono da graça do Senhor pela nossa missionária. Crendo, Deus, que o Senhor tem um propósito, um plano. Nada acontece por acaso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoado seja, ó Deus, não apenas o tratamento que ela tem que realizar em Barretos, mas também esse período dela e do esposo aqui
e a obra que o Senhor deseja realizar através da instrumentalidade, participação desse casal, Deus. Sejam abençoados pelo Senhor. Também, Senhor eterno, o Luiz Antônio, Deus, estamos a cada dia almejando que o frágil corpo dele, debilitado pelo enfraquecimento e complicações do pâncreas, receba a intervenção do Deus que tudo pode. E pela misericórdia e graça do Senhor, e o Luiz seja sensibilizado ao ponto de ser perceptível a essa obra do Senhor na vida dele. Ó Deus, temos falado de Cristo, ele tem feito uma decisão no Senhor Jesus, mas precisamos testificar para a sua família. E buscamos a autoridade, no nome de Jesus, do Deus Altíssimo. A Dona Maria Cordeiro, Deus, o Senhor muito bem a conhece, mas ela não conhece da palavra do Senhor, do Salvador Jesus. Que haja, ó Deus, portas da providência do Senhor se abrindo. E a condição para visitá-la, que eu venha alcançá-la do Senhor. Oro também, Senhor, pela família dos nossos amados em Ribeirão Preto, a irmã Inês e seu esposo e filhos. Cremos no plano e propósito do Senhor, que a seu tempo há de se cumprir. E aquilo que o Senhor deseja fazer, ninguém pode impedir, a obra será feita, pois tu és o Deus do impossível. Que a seu tempo e logo em breve, cremos nisso, a irmã tem a condição de receber a chamada para a cirurgia da vista que ela tanto aguarda. A irmã Cláudia também, Deus, estamos orando para que ela seja a cada dia sustentada pelo Senhor, que muito bem tem manifestado o cuidado e agir na vida dela. Também, ó Deus Altíssimo, os familiares da irmã Rosângela, a providência do Senhor. As missionárias Meire e Celinha, em Araçatuba, a nossa ida daqui uns dias para lá, que tudo pelo Senhor seja da melhor forma preparado para que tenhamos este privilégio vindo do Senhor para essa viagem. Por tudo dou graças nessa noite. No nome de Jesus oramos com gratidão. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deixa eu mudar algo aqui. Tá, ok. Até segunda o Senhor nos conduzindo, até segunda com comunicações da palavra. Mas no domingo estaremos ao vivo, 19h30. Natal, mistério do milagre do amor divino. Até lá, tenham todos uma ótima noite.